Antes da psicologia tomar a dianteira como uma ciência que cuida da sua saúde mental, aqueles que cuidavam desse aspecto eram conhecidos como alienistas, pois entendia-se que pessoas que sofriam de problemas de saúde mental, na realidade, estavam alienadas. Eu sou o psicólogo Luciano Martorelli Moreno e nesse canal eu sou o alienista. No vídeo anterior sobre saúde mental, na parte 1, eu expliquei um pouquinho, um resumão geral, de como que o ser humano começou a entender um pouco mais as questões da essência humana, da alma, e esses aspectos são muito relevantes para que nós possamos nos constituir como seres humanos. A intenção desses vídeos é explicar para vocês a transição entre os alienistas e o que nós chamamos hoje de psicólogos, que somos a dianteira no cuidado com a sua saúde mental. No final do vídeo eu falei sobre um cara que foi o pioneiro em tentar explicar isso. O nome dele é Wilhelm Wundt. Ele nasceu lá no século XIX e ao finalzinho do século XIX começou a constituir essa ciência que nós abordamos aqui nesse canal, que é a psicologia. Ele estabeleceu 3 aspectos que foram fundamentais. O primeiro dele foi o estruturalismo, pois ele entendia que a mente tinha uma estrutura que funcionava e eu vou explicar ela para vocês no decorrer desse vídeo. O segundo aspecto, não menos importante, foi a forma com que ele conseguiu explicar e ter acesso a essas estruturas mentais, que foi a introspecção. E o terceiro aspecto, que eu acho que foi o que deu o marco da revolução nesse contexto, foi estabelecer o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, na Alemanha, na Universidade de Leipzig. E aí eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Para começarmos aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre o que Wundt falava, sobre o aspecto que vai ser a base para a gente entender a psicologia como a ciência que é hoje. Temos que entender que tanto Wundt quanto os outros profissionais que eram os alienistas da época baseavam seus estudos sobre a psicologia nas questões fisiológicas. Ou seja, eles entendiam a fisiologia humana, estavam estudando e explorando a fisiologia humana e queriam entender um pouco melhor. Mas como nós, seres humanos, somos muito curiosos e as nossas questões mentais, nossas funções mentais, elas são bem complexas e geram uma discussão e várias formas de entendimento dos nossos processos cognitivos até hoje. Então, naquele momento, eles começaram a investigar e tentar desprender um pouco esse entendimento da parte fisiológica. Para isso, Wundt entendeu que os nossos processos mentais poderiam se dividir em 3 principais aspectos: as sensações, as emoções e as percepções. E com isso, ele conseguiria entender um pouco melhor. Mas vamos pensar um pouco aqui comigo como é que nós vamos conseguir ter acesso às sensações e às emoções de uma pessoa. Para isso, se estabeleceu o processo de introspecção, que consistia basicamente em solicitar que a pessoa descrevesse como ela se sentia durante o experimento controlado em laboratório, para que, assim, pudesse ter acesso a informações que só ela teria. Isso, basicamente, foi constituído como uma ideia de introspecção para entender as sensações e os sentimentos que nós, seres humanos, temos conosco. Wundt fez isso e fez vários experimentos para entender um pouquinho melhor como é que funcionava isso. A introspecção hoje não é utilizada da mesma forma que Wundt utilizou naquela época. No entanto, ali ele estava começando a explorar esses aspectos, começando a entender melhor as sensações e as emoções humanas. Depois, posteriormente, baseada nessa ideia de estruturalismo, ele precisava também entender como que era a percepção humana. Essa percepção se dá nessa relação entre um aspecto do ambiente físico e as nossas relações internas, as nossas relações físicas. É válido ressaltar aqui que, assim como Wundt e vários outros profissionais, um deles, que nós vamos falar aqui em algum momento nesse canal, Sigmund Freud, eram, na verdade, médicos e neurologistas. No entanto, naquele momento nós não tínhamos as ferramentas tecnológicas que temos hoje que podem e nos auxiliam a investigar as questões fisiológicas das nossas relações mentais, da funcionalidade do nosso cérebro. Para isso, eles precisavam entender isso sem ter acesso às reações químicas do cérebro, sem ter acesso a qual região do cérebro ativava em determinado momento. Ali eles estavam dando início ao que nós conhecemos hoje como a neurologia ou a neurociência.
Se esses profissionais como Wundt não estivessem sob uma influência muito grande da filosofia, talvez naquele momento eles não teriam constituído a psicologia, mas sim a neurociência. Eu não estou dizendo que a psicologia não é importante e que ela tem algo a menos que a neurociência. São áreas distintas que estudam o mesmo organismo, o ser humano. No entanto, a neurociência vai estudar de uma forma muito mais abrangente a questão fisiológica, as reações fisiológicas que envolvem o comportamento humano. Já a psicologia vai entender essas relações de processamentos mentais e como que a gente interpreta, reage e a subjetividade de cada indivíduo com essas relações com o seu ambiente. Bom, voltando para Wundt, ele estava investigando exatamente tudo isso que eu te falei, porém com os recursos que ele tinha na época. Daí ele foi estudar o tempo de resposta. E com isso ele fazia questões como, por exemplo, chacoalhar uma sinetinha em tons diferentes e esperar que o indivíduo respondesse ao escutar aquilo. Assim, ele começou a notar o tempo de resposta e, dessa forma, ele conseguiu mensurar, em algum grau, a percepção humana. Para conseguir mensurar isso de uma forma científica e metodológica, ele, em 1879, estabeleceu na Universidade de Leipzig o primeiro laboratório de psicologia experimental, protocolando, assim, de uma vez por todas, a psicologia como uma ciência independente. Foi a partir daí que nós, psicólogos, começamos a nos graduar nessa nossa tão amada ciência e começamos a explorar todos os aspectos que podíamos para trazer a melhor qualidade de vida e saúde mental para você que está aí me ouvindo e tantas outras pessoas. Wilhelm Wundt nasceu em 16 de agosto de 1832 e nos deixou pouco tempo depois de completar seus 88 anos, em 31 de agosto de 1920. E esse cara fez história e mudou de uma vez por toda como o ser humano enxerga nossas questões psicológicas, desprendendo do misticismo, desprendendo da filosofia em algum modo e trazendo os aspectos fisiológicos de uma forma que não fosse apenas uma mera reação neuroquímica ou uma mera interação simplista de um organismo com o seu ambiente. É válido entender que a psicologia analisa exatamente isso, a relação subjetiva desses organismos com seus ambientes. Esse organismo que é você, o ser humano. Bom, pessoal, para falar sobre Wundt, eu acho que por aqui tá muito bom. Se você quer pesquisar um pouquinho melhor, vai lá, dá uma estudada melhor. O cara é fera. Os estudos do cara fizeram revolução para a época e ele trouxe aqui o pedalar inicial para nossa querida e amada ciência, psicologia. Ele é considerado como o pai da psicologia moderna porque foi ele que estabeleceu preceitos para se estudar as questões subjetivas dos indivíduos humanos. Deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos lá. Vamos deixar de ser alienados e entender um pouco melhor cada aspecto dos nossos processos mentais. Até o próximo vídeo e vamos continuar falando sobre esses caras que fizeram um marco e desenvolveram a psicologia como uma ciência que ela é hoje e suas nuances, suas divergências de entendimentos e tudo mais que nós possamos falar com tanto carinho que eu gosto aqui para vocês. Abraço e até o próximo vídeo.